esse congresso ele acabou sendo atrasado durante um ano justamente por nós ter optado por essa forma diferente de fazer o congresso, né? Na hora de montar o próprio nono congresso se descobriu que ele carecia de algo mais, que carecia de uma pré-discussão antes de se fazer esse congresso. E em vez de realizar o congresso em 2013, nós acabamos optando, né, por fazer os seminários regionais, que na minha visão foi um grande acerto, porque antes de fazer o congresso, antes de discutir, né, a própria empresa, o que a gente queria, que rumos dar, ou melhor, né, antes de discutir qual seria a nossa colaboração para a gestão e para o futuro da empresa, a gente parou para ouvir qual era a visão da categoria sobre a própria organização dos trabalhadores, quais eram os erros que nós tínhamos cometido e que nós estávamos cometendo, qual era o rumo, qual era o caminho que nós tínhamos que dar primeiro para a nossa organização sindical. Na minha visão, eu acho que a gente parou para primeiro arrumar a nossa casa, para primeiro ver o que tinha que melhorar dentro da nossa própria organização, para depois a gente fazer o congresso, aí sim, com a casa mais arrumada e dar a nossa contribuição, né, para a gestão da empresa e qual seria assim, a forma de atuação das representações. E nesse caso dos seminários, os sindicatos, as organizações sindicais, qual era a forma que essa organização sindical iria atuar para atingir qual fosse o objetivo determinado no Congresso, qual fosse o rumo determinado no Congresso. O Congresso dos Empregados da Celesc são espaços privilegiados em que os empregados podem fazer o debate de temas relevantes que estão na ordem do dia da empresa e que requer efetivamente a opinião dos trabalhadores. E nessa lógica, eles influenciam positivamente a atuação dos sindicatos, porque proporcionam aos sindicatos conhecimento das bases, da opinião do público interno e externo da empresa para fazer um trabalho além do corporativo, para fazer um trabalho de gestão, de fiscalização da gestão com foco na qualidade, na ética, no profissionalismo, na transparência das ações que a empresa tem que tomar ao longo desse período. Nós vamos acertar tanto mais quanto mais estivermos próximos dos funcionários, sabendo aí das suas reivindicações, das suas vontades, das suas ideias. Tudo isso é fundamental que flua de uma forma muito coerente na companhia. Comunicação é algo fundamental e essa troca ela nos permite tomar decisões mais adequadas. Eu tenho certeza que esse congresso que nós estamos vivendo aqui nos permitirá trazer grandes ideias, grandes sugestões e que a partir de segunda-feira já subsequente a gente possa melhorar ainda mais o nosso encaminhamento, ainda mais as nossas decisões em prol de ter uma companhia que seja financeiramente forte, que seja adequada na prestação do seu serviço e que seja transparente nas suas ações e decisões. Tenho absoluta certeza que se nós caminharmos assim e juntos, nós contribuiremos de forma muito efetiva para o sucesso do nosso Estado, para a competitividade dos nossos negócios e faremos um futuro de muita força e luz para toda Santa Catarina. O Congresso superou, né, as expectativas, né, ou seja, os empregados estão na sua totalidade, em tempo aí, integral, fazendo todas as discussões, sem dispersões. A participação dos palestrantes, a importância do tema. E eu tenho como, talvez, aí, um dos mais graduados congressos que a gente fez com o processo que a gente vem amadurecendo também, com a experiência que a gente tem dos outros congressos. Isso com certeza nos traz assim um conteúdo, digamos assim, mais robusto, né? E o tema também, né, nos leva a essas preocupações, né? Nós continuamos discutindo a gestão pública, é importante, estamos aí numa gestão compartilhada, temos feito muitas discussões na questão de auxiliar a gestão da diretoria. E o Congresso vai ratificar essas decisões anteriores tomadas, né, e os trabalhadores vão assumir essa condição. E o que a gente pretende aqui mesmo é sacramentar de vez a questão da defesa da Celesc pública, a perpetuidade dela como empresa pública. Então esse é um dos objetivos principais do processo do Congresso. E o presidente esteve aqui, falou inclusive em nome do governador, assumiu esse compromisso conosco e, portanto, esperamos que esses comprometimentos sejam mantidos aí na evolução do próximo mandato do governo ou daquele que vier. Em alguns lugares, como é o caso aqui da Celesc,
tem a mobilização dos trabalhadores muito em função desse processo que vocês constroem aqui. O Congresso é um desses processos de trazer os trabalhadores, trazer as entidades sindicais e outras entidades que representam os trabalhadores para discutir a gestão da empresa. Então, aonde existe participação dos trabalhadores no Conselho de Administração ou em outras instâncias das empresas, a gestão ela vem para dentro da agenda do sindicato e faz parte do dia a dia dos trabalhadores. Algumas outras entidades que ainda continuam muito fechadas, só do ponto de vista corporativo, ainda não perceberam a importância e estratégia de discutir a gestão, precisam ser despertados para essa importância. O que a gente tem feito é agora que é o momento de discutir programas de governo, nós temos apresentado para a candidata Dilma Rousseff, né, a importância de reformular um outro modelo de regulação para a distribuição de energia no nosso país. Nós achamos que esse também é um processo que ajuda a incentivar os sindicatos a colocarem na sua agenda de discussão, na sua luta política, a questão da regulação, para que a gente possa construir massa crítica, envolver os técnicos que têm um saber da regulação e das consequências da regulação para a empresa, para os consumidores e trabalhadores, para poder formular uma nova proposta de regulação. E essa proposta passa basicamente e fundamentalmente por garantir a participação dos trabalhadores, assim como tem a participação das empresas, e precisamos que a participação do consumidor também seja melhorada, tenha mais conhecimento sobre regulação, que é um assunto que não tem nenhuma formação em escola para que as pessoas entendam sobre regulação. É preciso que traga esses atores para a gente formular junto uma nova dinâmica de regulação que contemple todos esses atores que são fundamentais para garantir a qualidade do serviço e um bom funcionamento das empresas de energia. Agora, que há um aprendizado por parte do movimento social e sindical na relação com o Estado que negocia com o movimento, que precisa ser compreendido, certo? Não basta eu só protestar, ser contra. Eu posso protestar, ser contra, e se um governo recebe para negociar, eu tenho que ter proposta. E tenho que saber como conduzir essa proposta. E negociar não é ser cooptado. Né? Negociar é o que as centrais fizeram, apresentaram uma proposta, negociaram uma política, brigaram por essa política, ela foi aprovada, foi implantada, brigaram para ir para o Congresso aprovou, isso é luta. O movimento sindical continua fazendo tantas greves quanto fez, continua fazendo assembleia, continua mobilizando, agora precisa se renovar. Talvez exista um cansaço em parte das direções, e aí a renovação é o melhor remédio. A gente tem uma percepção, em termos de tempo, de que nos últimos anos a gente tem sentido uma melhora em termos de prestação de serviço da empresa. É lógico que nós temos noção e conhecimento de que ainda existem muitas dificuldades para serem enfrentadas, mas ao mesmo tempo nós temos que reconhecer alguns avanços que nós podemos observar, principalmente na questão do consumidor rural, né, que nós representamos no Conselho e que sempre, historicamente, teve muitos problemas com questão de produção, estocamento de safra e, infelizmente, houveram muitos prejuízos que hoje a gente já consegue perceber um avanço um pouco melhor. Tem muita coisa ainda para melhorar, nós consumidores estamos nos organizando para também auxiliar a empresa e esperamos no futuro breve estar colhendo ainda melhores resultados. O Congresso dos Eletricitários do Estado de Santa Catarina é um momento único que todos os empregados têm para expor o que trazem da base, para junto com o nosso conselheiro, né, rever as ações, as atitudes para melhoria no desempenho do nosso serviço, tanto na qualidade, eficiência, né, e com o objetivo unicamente de tornar uma Celesc melhor para todos, tanto nós como somos funcionários e os clientes. E lembrando ainda que além de funcionários, nós somos clientes da própria Celesc, né? Então estamos todos aqui reunidos, 3 dias de reflexão, trabalhando juntos, né? E aproveitando todo o Estado junto, trazendo essas reivindicações e vendo o que é certo, o que é errado, o que pode trazer de melhor para o nosso Estado. É um momento de a gente debater, colocar opinião sobre o andamento da nossa empresa, sobre o futuro que nós queremos para que no dia de amanhã nós tenhamos uma empresa forte, reconhecida pelo nosso Estado, pelo nosso consumidor. Então, a iniciativa do conselheiro Jair, que é o nosso representante, é muito boa, de reunir delegados de todo o Estado para debaterem e trazer os palestrantes que vieram aqui para nos
nos indicar rumos e os acontecimentos que estão acontecendo no nosso país. Então, a nível de sindicato, eu acredito que o nosso sindicato está trabalhando muito bem, nos dando as orientações necessárias e também batalhando junto à diretoria para conquistar os ideais para o nosso funcionalismo, para a nossa categoria. E também eu tenho uma boa impressão desse congresso, porque eu acredito que é através daqui que nós vamos traçar os rumos para o nosso futuro, para os futuros funcionários que virão, para os futuros consumidores também. Então eu acredito que é uma coisa muito importante esse congresso para todos nós e para toda a sociedade. Eu comecei a participar do congresso na luta pela busca de uma empresa pública e o congresso vem se mantendo coeso nessa ideia e nessa busca. É importante participar do congresso porque ali nós estamos dando possibilidades na resolução dos nossos conflitos, dos nossos interesses enquanto empregados, buscando a motivação, buscando a qualidade de vida de todos, não só dos gestores, mas sim de todos os empregados. A importância do congresso é que ela vem alavancando várias possibilidades de resolução ao longo do nosso tempo. Eu penso sobre o Congresso uma oportunidade que nós, funcionários, temos de saber quais os rumos da empresa. Aqui a gente tem a oportunidade de ouvir do consumidor, que é representado pelo Concel, o que eles pensam de nós, funcionários, e o que eles pensam da empresa. E também da diretoria, quais as ações que se faz para manter a empresa como a gente quer, ou seja, pública, e que preste um serviço de qualidade para a sociedade catarinense. A primeira vez que eu participo do congresso, me considero como um observador no primeiro momento, mas já se observou que temos que levantar alguns assuntos para levar ao nosso conselheiro, que deve definir rumos, ajudar a Celesc a definir alguns rumos para preparar para o nosso futuro. Temos várias necessidades e creio que toda a união das nossos questionamentos, que vai ser elencado e levado ao conselheiro, vai ajudar muito no futuro da Celesc, da empresa. O 9º Congresso foi bem proveitoso, onde podemos ver o sistema todo do Brasil e inclusive da Celesc, tomando como iniciativa algumas ideias para a gente mudar o nosso conceito de trabalho e, na atual conjuntura, as melhoras no próprio sistema. Foi bem proveitoso. O Congresso de Funcionários da Celesc de extrema importância, tanto para os funcionários quanto para a Celesc. É o momento de se organizar as ideias e ver o que a sociedade também espera e como ela está enxergando o trabalho que a Celesc vem desenvolvendo para a sociedade e assim a gente poder aprimorar o trabalho e as ações que possam vir a ser executadas pela Celesc. Então, tanto olhando para o presente e pensar futuramente. Eu acho assim, de suma importância esse congresso, né, nesse momento que estamos vivenciando, porque até o sentimento que eu tive é que eu não imaginava assim, que no congresso isso ia se tornar muito mais forte dentro de mim, essa vontade de chegar lá na regional e cresci um pouco dentro das ideias para a Celesc, né? Cresci, desenvolvi assim interiormente para que chegue lá e comecemos a aplicar já no dia a dia para saber que a renovação da concessão, a busca desse resultado está nas nossas mãos, né? E de mais ninguém. Então, devemos nos unir todos em busca de um resultado único, né? Porque a Celesc é uma excelente empresa para trabalhar, eu falo por uma questão particular, né? E também pelo trabalho que eu desenvolvo, pelas oportunidades que eu tenho, né? Então, acho que o que depender da minha parte, da minha equipe, que eu puder levá-la para a minha regional, eu vou fazer o esforço máximo que eu puder para que os resultados sejam muito positivos para todos nós. Eu considero o Congresso de fundamental importância e coloco essa importância do Congresso dividida em dois aspectos. O primeiro deles, que a partir das informações trazidas pela experiência do corpo funcional, pelas informações trazidas pela direção da empresa, pelas informações trazidas pelos vários debatedores, cada um no seu espaço, no seu momento, permitem que se tenha um entendimento sobre o contexto no qual a Celesc está inserida.
E o segundo, de ordem de importância, que eu coloco é o seguinte: a partir deste conhecimento, a partir dessas experiências todas, traçarmos diretrizes de ação, quer seja no campo político, quer seja no campo empresarial, quer seja definindo estratégias junto com a sociedade para que a Celesc cada vez se consolide mais como uma grande empresa e mantenha a importância dela no desenvolvimento de Santa Catarina. Esse é a minha segunda participação no Congresso dos Eletricitários. E eu acho muito importante essa participação, esse envolvimento dos funcionários da empresa, da Celesc, no caso, e a evolução do sindicato no aspecto de participar do gerenciamento, no desenvolvimento da empresa. Nós temos que atentar muito para a evolução da tecnologia, nós temos que a evolução do mercado. Nossa empresa não pode mais ficar atrelada aos moldes antigos, mas, por outro lado, nós temos que fazer isso de uma forma coerente para que não haja uma distorção e essa empresa seja envolvida aí no mercado de capital aleatoriamente, sem que os empregados ou o sindicato estejam envolvidos. Muitos aspectos foram fundamentais. A participação do presidente ela é de suma importância, porque a gente teve a oportunidade de discutir e conversar e opinar sobre os aspectos gerenciais da empresa. Isso é muito importante, que as decisões não sejam tomadas de porta fechada e que a coisa seja muito transparente para que os empregados passem a conhecer a empresa da forma como ela é gerenciada hoje. E o outro aspecto muito importante é realmente a gente tem sentido essa evolução, essa participação dos empregados novos. Isso é muito importante para a questão da evolução do sindicato. Outro aspecto muito importante nesse congresso que foi discutido, a respeito da gente também tomar conhecimento das situações dos outros sindicatos, das outras categorias. Nós não podemos nos limitarmos a ficarmos discutindo somente os nossos problemas, quando hoje tudo está globalizado. Então essa, minha opinião, é muito importante. Eu acho que devemos manter esse congresso, devemos opinar e participar mais. E agradecer também a oportunidade que o sindicato está dando para a gente, funcionário, de ter essa oportunidade de participar nessa evolução. Então nós vemos neste congresso um debate muito importante para achar soluções de melhoria e apresentar propostas para que os nossos dirigentes tenham condições melhores de gerir melhor condição, não só para nós como celestianos, mas principalmente para a sociedade como num todo, a sociedade que estamos inseridos, quer de cada regional, né, como no estado todo, o meio social e muitas pessoas, muitos consumidores, dependendo de que essas situações sejam implementadas com urgência. Onde a gente tem visto a situação aqui do Planalto Norte, situação de muitas famílias ali, nós já falamos também já na condição de como família, da necessidade e urgência de que essas famílias permaneçam onde estão. E eles querem permanecer, mas que a energia que chega a eles seja uma energia de boa qualidade. E é dessa direção que nós estamos aqui neste congresso, lutando para que lá na ponta os nossos consumidores tenham melhor condição, não só da sua energia, como melhor condição de vida que a energia possa lhe proporcionar. Primeira vez que eu estou participando do Congresso dos Empregados e eu me pergunto por que eu não participei outras vezes. Haja vista como celestiano, nossas perguntas são: que fim a empresa terá? Como a gente pode se manter competitivo num mercado onde o marco regulatório da ANEEL determina tantas exigências, cobranças? No dia a dia nosso, a gente falta material, falta recursos. Muitas vezes a gente vê clientes reclamando de tantas interrupções, DEC, FEC, mas a gente nunca questiona quem de direito a gente precisa questionar.
sejam os nossos dirigentes da empresa, seja chefias, ou mesmo a gente questionar a ANEEL. E aonde que a gente vai conseguir esses questionamentos? Aonde que a gente vai ter esses debates, se não numa plenária como o Congresso de Empregados? Então eu me pergunto, por que eu não participei antes? Por que eu não tive essa oportunidade? E quantas outras pessoas, agora que estão em campo trabalhando, também não gostariam da mesma oportunidade que eu estou tendo? De vir aqui, de entender o que é o marco regulatório, de questionar a tão empresa que a ANEEL determina, de se perguntar, será que a gestão da empresa pública, Celesc Pública, vai conseguir ter o objetivo de chegar em 2030, como diz o projeto do presidente, de atender os catarinenses com qualidade, com eficiência, com competitividade? Será que a gente não vai ouvir ainda muita coisa do tipo, se vocês não fazem, alguém pode fazer? Eu me pergunto, será que pode fazer? Com um número tão grande de consumidores, com um número tão grande de exigências e cada vez menor o número de empregados? Então, vindo para uma plenária como essa, a gente consegue ter um âmbito melhor da Celesc, a gente consegue entender melhor o que é uma regulação que a ANEEL determina, e tenho certeza que lá na frente, quando um cliente me perguntar por que tantas interrupções, eu não sou simplesmente dizer, não é para mim que você vai perguntar. Não, eu vou poder responder. Eu vou dizer, a empresa passa por déficits, há cortes, há problemas orçamentários, há problemas de pessoal. A gente tem muitos empregados que não estão trabalhando onde realmente foram lotados. Há também falta de comunicação dentro da empresa. Mas eu estou vindo aqui e estou pegando essas informações para levar para frente. E acredito que outras pessoas também deveriam participar. Não um número reduzido de delegados, não apenas alguns. Eu acho que plenárias como essa deveriam ser muito mais feitas ao longo do ano. Não uma a cada 2 anos, talvez uma a cada 1 ano. Ou se fossem feitas nas regionais, como aconteceu o seminário no passado, que é ali que a gente começa o debate, junto com as diretorias, como o presidente Cleverson veio hoje e se mostrou preocupado com a Celesc Pública, eu tenho certeza que a diretoria está preocupada com o andamento. Ele se comprometeu a cada vez mais ir lá no órgão, na ANEEL, e cobrar, trazer melhorias, tentar regular isso, trazer para uma realidade mais próxima das regionais, ou das regionais não, das empresas, porque o que a ANEEL determina é uma coisa a âmbito nacional e as regiões do nosso país são muito dinâmicas, muito diferentes. Então ele, como presidente da Celesc, ele está correndo atrás. Eu acho que isso a gente deve relatar, né? Uma declaração de confiabilidade nele, de que ele está fazendo esse serviço. Aqui eu descobri, porque eu sou de uma regional bem do oeste, então a gente às vezes não sabe o que acontece a nível de diretoria, mas vindo numa plenária dessas, a gente consegue ter um conhecimento melhor. E eu acho assim, vamos cobrar para que mais plenárias dessas aconteçam, para que mais celesquianos saibam o que acontece a nível de diretoria e acima da diretoria. Quando eu falo acima, não é acionistas, é a ANEEL, o órgão regulador, Ministério da Energia, para saber que não é uma coisa que só a Celesc faz. As outras empresas, a Copel, a CEMIG, são tão faladas, mas elas também são cobradas. Empresas do Acre, da Paraíba, do Maranhão, eles são cobrados iguais a nós. Se eles têm êxitos, se eles são empresas boas, que mecanismos que eles usam para ser eficazes, com certeza a gente tem gente que vai lá e vai questionar. Mas nós, enquanto empregados, nós temos para chegar para essas pessoas, para o nosso diretor-presidente, para o nosso diretor técnico, e perguntar, muitas vezes, talvez não na plenária, mas em off, aqui nos relacionamentos, o que está sendo feito? Que resposta que eu posso levar? Primeiro, para mim. E depois, lá na frente, como eletricista, os clientes vão me perguntar o que está acontecendo na Celesc, por que tanta coisa assim? Será que a gente não vai ficar
melhor fomentado, mais municiado por uma guerra entre consumidor e empregados, que uma guerra, e é uma guerra que não é para gerar mortes, é para gerar vida. A energia está aí para sustentar o nosso desenvolvimento econômico, financeiro do nosso estado, do nosso país. Então, vamos acatar o que a gente traz, a gente pega aqui como uma forma de fomentar o crescimento dessa grande nação chamada Brasil. Essa é a primeira vez que eu estou participando do Congresso. Fiz questão de vir, porque eu acho que a primeira coisa que nós precisamos como celesquianos é a conscientização, saber quem somos e para onde que vamos. Então, acho que esse Congresso auxilia muito para responder essas questões. Coloca, claro, o papel da sociedade, o que ela vê da Celesc, empresa, e do celesquiano. Fiquei muito contente em saber que no Conselho de Consumidores o papel do funcionário é muito bem visto, que os consumidores sabem as dificuldades que nós enfrentamos e também verificar que a dificuldade que nós no Oeste sentimos no dia a dia é a mesma que o Sul, que o Norte, que a ilha, que o problema ele é global, ele é estadual. Nós precisamos nos unirmos para que esses problemas tenham uma solução e cobrar da empresa e nos colocarmos também à disposição. A empresa ela não vai fazer sozinha. Então, esse congresso auxilia muito a esclarecer as dificuldades de todos, porque nós somos únicos, nós somos Celesc. A Celesc é empresa, mas o nosso sobrenome é Celesc. Então, parabenizo toda a organização desse congresso e agradeço por ter a possibilidade de participar. O congresso ele ajuda muito, né, na gestão da empresa. Eu acho que é um momento de a gente parar e analisar a gestão da empresa, né, fazer com que a gente procure sempre melhorias, né, através de sugestões, através da participação dos empregados. Eu acho que ele é muito válido por essa questão, né, que é um momento que todos os empregados da empresa participam, né, através de delegados ou através de todos os funcionários. Eu acho que ele é importante por causa disso. O Congresso dos Trabalhadores da Celesc, ele vem de alguns anos já, e as soluções que se propõem aqui os empregados é discutir o modelo de gestão da empresa. O que nós fazemos é criticar para melhorar o modelo como a empresa é gerida. Nessa linha, as soluções que o trabalhador apresenta para a sociedade ou para a melhoria de gestão da empresa, que são melhoria de condições para a sociedade ser atendida pela Celesc, são sempre, ou na maioria das vezes, melhores do que as que o patrão propõe. E isso ganha todo mundo, ganha a sociedade, ganha a empresa e ganham os trabalhadores. Acredito que os trabalhadores interessados na empresa, interessados no seu papel como entes na transformação da sociedade, para manter ela pública, para manter ela com um nível de excelência para o atendimento da sociedade catarinense, que é o nosso papel como funcionário e que deve ser também o papel da empresa. Então nós precisamos estar inseridos nesse contexto. Nós precisamos avançar em todos esses meios de organização que a gente já tem participação na empresa, como o CIPA, como o diretor comercial, como a escolha do nosso representante no Conselho de Administração, na Comissão de Gestão, e nós podemos contribuir mais ainda com novas opiniões, com novas propostas, e precisamos, né, continuar nesse trabalho. É através da organização dos trabalhadores que a gente vai conseguir também melhorar a qualidade do nosso trabalho, a qualidade da empresa. E a ANEEL está aí com uma série de desafios que não fogem à nossa realidade. Nós precisamos estar antenados a isso, mas nós também precisamos criar propostas e mostrar, né,
que não podem ser apenas esses índices hoje avaliados. Nós temos que entrar em outros índices, nós temos que ampliá-los, como segurança, qualidade no trabalho, como o índice de acidentes que acontece aí em muitas empresas que estão ranqueadas nas melhores, né, da ANEEL, mas que descumprem qualidades básicas de segurança e saúde no trabalho. Então, essa organização ela tem que continuar, esse congresso está sendo muito importante e que venham os próximos para melhorar ainda mais. Obrigado. Cada vez que se fala em congresso, eu vejo uma possibilidade de contribuir para que a empresa tenha uma união um pouco maior, para que a empresa tenha um sistema de gestão mais compartilhado, que os empregados possam fazer parte, se sentir parte da gestão da empresa. A gente vê alguns bons resultados que a empresa acaba demonstrando que surgiram dentro desse congresso. E eu vejo que a cada ano que passa, os temas atuais são debatidos e alguns que são poucos na verdade, mas alguns poucos que foram encampados pela diretoria e foram aplicados, esses eram ótimos resultados. E eu vejo uma coisa importante nesses últimos, pelo menos nos 2 últimos, é a participação dos novos empregados, dos nossos colegas que estão aqui se inserindo e a gente vê a consequência disso, depois no retorno, com os colegas se enturmando, participando mais, se sentindo mais empresa. Então eu acho que é fundamental a participação dos empregados, se sentindo realmente parte. E eu acho que a contribuição do Congresso acaba sendo de grande valia nesse sentido. O empregado se sente parte da gestão e da empresa.